Meu mestre costuma dizer que, diante de verdades insuportáveis, há pessoas que preferem arrancar os próprios olhos a admitir que enxergam aquilo que não lhes convém. Todos nós somos hipócritas de vez em quando. Todos nós cultivamos nossos vícios, nossas cegueiras, nossos vieses de confirmação. A coisa que tem me chamado a atenção agora, mais do que nunca, como terapeuta, como yogi, como acharya, enfim, mais como terapeuta ainda, né, as pessoas que chegam até mim para um processo de acompanhamento, e que me surpreende sempre é como é drástico e quase cômico a contradição no comportamento desses nossos pontos cegos. Você já pensou nisso? Claro que eu já tive os meus, e tenho eles ainda. Vou te dar um exemplo. Eu fui um gay homofóbico por um bom tempo na minha vida. A Paty, quando me conheceu, por exemplo, comentava que logo que ela soube do meu relacionamento com o Felipe, ela soube logo que eu casei com ele em 2016, que ela achava muito engraçado a quantidade de piada homofóbica que eu fazia. É claro, eu era muito influenciado pelo meu meio, tem um monte de amigo que era homofóbico também. Os meus amigos de até hoje não, né? Murilo, a galera, eles eram muito mais desconstruídos sendo héteros do que eu. Mas eu venho de um contexto, né? Meu pai, os funcionários dele, o Jovem Nerd na época também, mas era óbvio, e eu de dentro daquilo ali talvez não pudesse perceber, ou talvez percebesse e não conseguia fazer nada a respeito, era óbvio que eu fazia aquilo para me escudar, para me proteger. Eu usava daquele tipo de ataque, né? O melhor X-Men aí, ó, a melhor defesa é um bom ataque. Eu usava daquele comportamento para tirar a atenção das pessoas sobre mim. Não, o Guilherme faz tanta piada contra gay, fica agindo que nem um escrotão, tipo aquele suíno do Star Wars. Mostra isso, aquele guarda do diabo, aquele porco que cai na boca do monstro lá. Então, eu agia daquele jeito. Então, é claro que aquilo era um comportamento patente do meu lado sombrio, né, querendo esconder, né, o lado hipócrita, querendo esconder a minha real natureza. Mas isso acontece de forma tão descarada com todos nós, que é por isso que a gente precisa reaprender a dialogar, a gente precisa reaprender a ouvir, a gente precisa dar valor no processo terapêutico e no processo de autoconhecimento como um trabalho muito minucioso, assim, um trabalho muito delicado, porque se por um lado a gente meio que sabe dos nossos pontos fracos, lá no fundo nossa consciência sempre sabe, por outro não adianta você tentar dizer de forma escrachada ou tentar de descobrir de uma forma muito escrachada aquelas verdades insuportáveis, porque a gente volta no começo da minha fala, que diante de verdades insuportáveis a gente prefere arrancar os próprios olhos do que admitir que está vendo aquilo que não nos é conveniente. Sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas nossas contradições e como lidar com elas em vias de nos tornarmos mais inteiros, mais íntegros, mais realizados e libertos dessas travas, né? Antes do vídeo começar, eu gostaria de chamar você para uma coisa muito especial. Vários de vocês perguntam para nós como ir mais fundo na prática, como melhorar a qualidade da sua atenção, seu bem-estar, como superar ansiedades, desequilíbrios emocionais, espirituais, sociais, etc. E eu encontrei a forma científica de transformar a consciência na meditação. E a forma mais legal de ensinar a meditação para alguém é dentro do contexto de um retiro espiritual. Nós vamos fazer um retiro agora aqui em Joanópolis, interior de São Paulo. Vai ser dos dias 17 a 21 de abril. E lá no Orquestra do Silêncio. E o retiro vai chamar Caminhos para o Silêncio Interior. Como você faz para fazer aquilo que meu mestre fala, né? Para ouvir a voz de sabedoria de Deus que o tempo todo fala conosco, com um porém. Deus fala com você o tempo todo, diz Guruji. Mas ele é muito educado. Então ele não fala enquanto outras vozes estão falando aí na sua cabeça. Então, quando você aprender a silenciar tudo, ele gentilmente se aproxima. Então, como é que você faz para essa realidade divina, você pode chamar de Deus, natureza Buda, ou sua própria consciência, para você acessar essa sabedoria mais profunda, para melhorar sua atenção, sua qualidade de vida, seu sono, sua memória? Vem meditar com a gente no retiro, Caminhos para o Silêncio Interior. Dá para parcelar e vai ser um lugar junto à natureza, sublime de bonito, em que a gente pode ter esse contato com a nossa interioridade mais profunda. Quer fazer parte desse caminho com a gente? Então se inscreve, porque as vagas estão acabando. Quem se inscrever no retiro, além
da pensão completa, né? Da alimentação completa, café, almoço, janta, lanche e tal, não sei o quê. Acomodação super confortável, todas as aulas e todo o acompanhamento meu e dos outros professores que vão comigo, vai ganhar um Japamala que a gente trouxe direto da Índia, banhado no Ganges, etc e tal, para poder fazer suas práticas e aprender a usar um Japamala para aquilo que um Japamala serve, que é prática de mantra yoga, que é prática de concentração introvertida, enfim. Então, não perca tempo, a gente vai estudar os shastras, a gente vai fazer práticas de meditação, vou te ensinar a fazer o yoga do sono e dos sonhos, vou te ensinar a fazer práticas de concentração introvertida, vou te ensinar os caminhos para você de fato conhecer sua consciência, os funcionamentos da sua mente e descobrir os caminhos para paz, silêncio e sabedoria. Seja bem-vindo, bem-vinda. A nossa casa está sempre de portas abertas para todos que queiram percorrer o caminho da revolução de si, utilizar das ferramentas iógicas, das ferramentas da autoconsciência para se transformar a cada dia, para se tornar melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Então, se você quiser aprender conosco, passar com a gente num trabalho individual ou aprender a meditar, tem grupos de meditação gratuita, vai ter retiro agora em abril, vai ter curso sobre filosofia prática e história do sufismo em março. Então, todas essas atividades estão abertas para você participar com a gente. E tem o curso do Raja Yoga aos domingos. Se você puder, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Não é por causa do algoritmo do YouTube, não. Vocês veem que o canal cresce muito devagarinho. É mais porque a gente quer fomentar a nossa Sangha online, fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas, né? Pois é, eu tava pensando muito sobre isso, sobre essas contradições, sabe? O gay homofóbico, que precisa se reinventar e se desconstruir e descobrir no próprio amor. Uma forma de se reencantar consigo, de admitir que essa forma de amar tá tudo bem e tal. E não é só esse jeito óbvio, tá? Porque ser um gay homofóbico até faz sentido quando você quer se proteger de uma sociedade que ataca e tal. Mas a gente faz várias dessas coisas. Várias. Tem muita coisa que tá diante de nós. Vários comportamentos que vêm como mensagens óbvias através dos nossos sonhos, através de imagens nas nossas práticas meditativas ou de imaginação ativa. Esse ato contraditório em que a sombra se apodera de nós faz com que a gente se comporte de uma maneira tal que parece que a gente está possuído. Você nem sabe por que você agiu daquela forma. Você simplesmente foi. Tipo o meme, foi indo eu. Como é que a gente faz para se tornar mais consciente, mais vigilante? Como é que a gente faz para dissecar essas coisas e não cair nessas contradições de hipocrisia tremenda, né? Bom, eu primeiro começo a admitir a minha falibilidade. Eu admito que eu ajo fundamentalmente por causa de dois venenos que me cegam e me fazem justificar, culpabilizar, me remortizar e delirar sobre tudo. Os 4 labirintos da mente. Que venenos são esses, Gui? A esperança e o medo. A esperança de que as coisas se resolvam e se tornem exatamente como eu gostaria que elas fossem. A esperança passiva, mórbida, de que o mundo se modele segundo os meus princípios, segundo as minhas ideologias, segundo a minha vontade. E o medo. Medo da morte, medo de perder o controle, medo de não ser querido, medo de que as pessoas descubram que você não é tão incrível quanto elas acham, quanto você acha que elas acham. Medo por conta de reputação, medo por conta de perda. Medo por conta de exposição. Então a primeira coisa para a gente não ser hipócrita é observar de frente nossos medos, nossas esperanças, essa esperança vã. Porque quando a gente começa a dissecar a esperança e o medo e observar que ambos são dessa natureza da mente passiva, que quer ficar acomodada num mesmo e estagnado lugar, aí fica mais fácil começar a próxima etapa. Depois que você reconhece essa esperança e esse medo, está na hora de dialogar com os comportamentos sombrios que eles fazem com que você reproduza, de novo e de novo. Por exemplo, tem um fenômeno hipócrita muito curioso que sempre me chama a atenção. Me chama a atenção que boa parte das pessoas que se dizem espiritualistas aderiram a esses radicalismos políticos que a gente tem visto recentemente. Me espanta que muita gente que diz que busca espiritualidade se escuda em torno de valores que são a antítese do que os mestres sempre pregaram, de todas as tradições. Então a pessoa que se diz espírita, ou espiritualista, ou transcendentalista, ou cristã, né, e que nega o amor ao próximo, e que nega a gentileza, a temperança,
que nega a caridade, a generosidade, o altruísmo, que preconiza e prega e vivencia o individualismo na sua forma mais cristalina. Essas pessoas são as pessoas que mais arrotam a espiritualidade por aí. Mas tá bom, a gente já sabe disso, é óbvio, não é? É um fenômeno esquisito que todos esses mestres, Buda, Mahavira, Jesus, Mohammed, todos falam sobre doar para o próximo, sobre ser generoso, sobre cuidar da sociedade, sobre não priorizar o ego, que o ego é veneno, que o ego é ilusão, que o ego é ignorância, que a separatividade é o problema. E, no entanto, as pessoas dão mais valor às suas posses do que aos seus valores, ou aos seus amigos, ou suas famílias. Dão mais valor à sua reputação do que à sua boa ação, às suas boas obras, né? Porque não adianta dizer, como Jesus fala, né, conhece a árvore pelos frutos, não adianta dizer aquela árvore é bonita, é frondosa, é maravilhosa. Sim, mas ela serve para quê além de me dar sombra? Ela não produz nada, é uma árvore frutífera que tá ali, ó, sem produzir nada, os galhos estão sem flores, estão sem folhas, tá seca, gigante, todo mundo fala bem dela, mas e aí? Não produz fruto, então ela vai ser cortada. São as nossas atitudes, o produto delas. Ah, Guilherme, você não vive dizendo que os frutos das ações não nos pertencem? Sim, mas o que eu tô querendo dizer é, aquilo que você faz, pensa e fala, vale mais do que a ideia que as pessoas têm a respeito disso, ainda que elas pensem mal de você. Bom, é estranho, não é? Pensar que haja cristãos que são a favor de armas. Jesus morreu falando de não violência. Haja budistas falando de nacionalismo. Buda diz que tudo é vazio. Haja muçulmanos querendo matar pessoas de outras religiões, quando Mohammed fala no Corão. Os cristãos, os judeus e todos aqueles povos que creem no Deus único têm seu quinhão junto ao paraíso. É estranho, porque a gente usa dessas ideologias como, por exemplo, você só fala mal da direita. Ideologias como o marxismo aplicado. Gente radical na internet querendo dizer que a revolução deve ser armada mesmo, meter bala em burguês. Pera, você está falando que você vive como um humanista pelo bem da humanidade. Que você gostaria que os meios de produção pudessem ser partilhados para que não houvesse desigualdade. Sim, mas o que você chama de não desigualdade, você está querendo levar a uma revolta armada contra aqueles que são opressores, que vilipendiam o próximo, que perpetuam a desigualdade. Sim, mas por detrás desses opressores existem outros seres humanos. Então, peraí, em nome da revolução e do bem do mundo, né? Vem com esse papinho de não dá para fazer omelete sem quebrar ovos, né? Mas peraí, o Elon Musk então vai receber bala na cara porque você quer um ideal de igualdade, porque ele é bilionário, ele não merece viver? Vê, toda ideologia tem seu lado hipócrita. Então, espiritualistas que querem viver pelo individualismo e pelo ego, pessoas de esquerda que falam do bem-estar da humanidade e tudo mais, mas querem meter bala no outro, e isso não é outra coisa senão ressentimento. A gente não soluciona isso no coletivo, tá? Não há como eu ensinar para a população uma fórmula que seja uma espécie de vacina contra a nossa hipocrisia. É por isso que os mais bem-sucedidos mestres foram eles mesmos discípulos individuais de outros mestres. Tiveram um treinamento muito particular, porque é você que conhece a sua sombra. É você que sabe onde teu calo aperta, e é você quem vai saber quais são as suas esperanças e seus medos e como colocá-los em xeque. É você que tem que lembrar que a sua estadia aqui é impermanente. E que a vida não é só sobre você não é o centro do mundo. E que aquelas respostas confortáveis, maravilhosas e que se encaixam de maneira tão interessante para aquela sua cosmovisão, essas respostas me preenchem. Elas não necessariamente precisam e nem tampouco irão preencher o coração do outro, e não tem nenhum problema que ele não acredite na mesma coisa que você, não é um desrespeito. E você tem que prestar atenção se essas ideologias que você segue, se sejam políticas, ideológicas, filosóficas ou mais ainda espirituais, se elas não são escudos contra você, contra a sua real natureza. O que isso tem a ver com o que você falou no começo sobre você ser um gay homofóbico, Gui? Tudo. Eu estava em volta de pessoas extremamente conservadoras, as pessoas que me ajudaram a fundar aqui, por exemplo, tal, que tinham visões de mundo bastante
individualistas, bastante deturpadas por todo o tsunami midiático daqueles anos, né, de 2010 até 2020, né, essa primeira década, aí, 2008 até 2017, 18 foi quando eu tava ali em volta dessa galera, mais especificamente 2016, onde eu casei e tal. E eu cultivava uma série de práticas e de comportamentos e de crenças que eram contraditórios ao que eu ensinava no instituto, porque eu queria me esconder de mim. Porque eu não admitia qual era a natureza dos meus reais desejos, a natureza do meu real comportamento. Nossa, falando assim parece que eu era um pastor corrupto, né? Não é nada disso. Eu era um gay homofóbico, por exemplo. Eu era um fanático falando contra fanatismo. Eu vim de uma casa extremamente fanática. Quem sabe, o centro espírita de onde eu vim sabe. É uma casa que parece um centro evangélico, parece uma igreja evangélica. Não à toa, outros autores espíritas falaram que lá parece a Igreja Universal do Espiritismo. E eu aprendi tudo aquilo, eu achava que aquilo era o correto. E toda essa histeria de comportamento externo, toda essa necessidade de berrar nosso comportamento, nossa ideologia para o outro, diz mais do nosso medo de que isso não seja verdade, diz mais da nossa insuficiência do que da verdade que isso cala em nós. De novo, diz mais da nossa esperança e do nosso medo. O que eu faço, Gui, para não ser assim? Para continuar com a minha ideologia, mas me tornar um verdadeiro praticante, ou do cristianismo, ou da espiritualidade, ou, sei lá, ser uma pessoa de direita boa, ou uma pessoa de esquerda boa, whatever. Bom, primeiro eu diria, construa, a partir do norte ideológico de qualquer coisa que você siga, a sua moral, de acordo com as coisas mais benfazejas e com aquela bússola moral que o Kant fala para nós. Age de uma forma tal como se cada atitude sua pudesse ser tomada como lei universal. Avalia. Se todo mundo agir como eu ajo, se todas as pessoas da Terra agissem exatamente como eu ajo, o mundo seria um lugar melhor? Não é uma boa bússola? Eu gostaria que agissem assim comigo? E depois, acha espaço para o silêncio. Acha espaço aí em você para esse silêncio que permite o diálogo. Você não precisa dar resposta para todo mundo. Você não precisa ser imediatista nas suas conclusões e ficar ofendido com ideias que você ainda nem elaborou direito. Ouvir ideias estranhas, alienígenas ao seu costume, ao seu hábito, causa essa estranheza, essa indigestão. Mas é assim que a gente amadurece, ouvindo o contraditório, o complexo, o estranho. E abre esse espaço para esse silêncio também para perceber que é de uma sabedoria não dita que vem a resposta para os nossos conflitos e para as nossas dores. É quando a gente é capaz de esvaziar dessa nossa aderência, dessa nossa necessidade desesperada de ter feedback dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora do que me acontece, do que eu penso, falo, das minhas lembranças para saber isso aqui sou eu, meu. Quando eu solto dessa necessidade de ficar nessa dinâmica friccional e ficcional também, quando eu solto disso, então eu abro um espaço, como que uma tela em branco, para que uma nova pintura possa ser feita. Eu abro um espaço na minha consciência para que novas perspectivas apareçam. Eu abro espaço para poder ver o outro como uma extensão de mim. Eu abro espaço para ver se há consistência e, principalmente, coerência entre palavras, pensamentos e atos. Eu enxergo com muito discernimento, tarka, com muita lógica, se aquilo que eu digo seguir, se aquilo que eu digo amar, se aquilo que eu professo e prego é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu expresso, é aquilo que eu transmito a partir de tudo aquilo que eu faço, penso e falo, mais profundamente do que aquilo que eu coloco na vitrine dos meus comportamentos sociais. E isso dá um trabalho, mas se você quiser aprender como de uma forma terapêutica, saudável e profunda, vem estudar aqui no Instituto Revolução de Si, vem fazer o nosso retiro em abril para aprender o caminho do silêncio, ou passa no atendimento individual comigo e a gente começa um trabalho terapêutico árduo, porém que vale muito a pena, pelo qual eu passei também, venho passando, e que nos faz nos reinventar, laboriosa e exaustivamente, mas que dá sentido à vida, né? Como um dos primeiros dos meus mestres, mestre Walter, falava, o homem, ou ser humano, que a cada dia se supera, dá sentido à vida. Então, é por aí, eu acho.
Mas nenhum de nós está isento da hipocrisia, tá? Então, eu, você e o Zubumafu vamos ser hipócrita várias vezes na nossa vida e a gente vai precisar redescobrir isso, reinventar isso e ao invés de ficar em remorso, eu sou um Zé Ruelo hipócrita, faz alguma coisa sobre isso, se mexe daí. Até mais.